Eu anotei um negócio aqui, completando aquilo que falava da ação de Deus, né? Da revelação da parte de Deus a nós, de que assim, é como se o sofrimento de Cristo realmente ele fosse uma parte do processo do amor, da revelação do amor de Deus para nós, né? É, por exemplo, quando nós passamos por sofrimentos, a gente precisa entender que o sofrimento ele não é a finalidade. O ponto final que a gente vai chegar não é o sofrimento, né? E às vezes a gente para nisso. Eu sou uma pessoa que é muito assim, cara. É, Parece que quando o sofrimento vem, Jesus está aqui. Eu deixo de olhar para Jesus e começo a focar demais no sofrimento. E por mais que às vezes eu fale, Jesus, eu vou sofrer por amor a você, eu acabo tirando os olhos de Jesus, olhando só para o sofrimento. E quando eu vejo, eu estou totalmente desalinhado, sabe? Quando na verdade o sofrimento ele é só um meio para se chegar até Jesus, né? Então é uma parte do processo. Por exemplo, a gente fala muito que Deus é um pai que ama, Deus é um pai que, né, que nossa, está sempre perto, enfim, que nos ama, que nos acolhe. E não é errado a gente ver Deus pai dessa maneira. Mas, por exemplo, um bom pai é aquele que corrige, né? Em Hebreus 12 vai dizer que Deus ele nos corrige para que a gente não seja filhos bastardos, né? Para que realmente é, a gente possa viver isso com excelência desse filho. Então, por exemplo, quando a gente está caminhando de uma maneira errada, aí Deus ele vem e nos corrige, é necessário aquilo para que a gente se configure de uma maneira mais perfeita no sentimento de Deus. Ou seja, Deus ele está pegando um diamante bruto, está lapidando para que ele seja no projeto final, sabe? Deus ele está tirando aquela história de nós para que a gente realmente se configure a Jesus tal como Ele quer que a gente seja. Então, isso vai passando por mim, deixa um pecado aqui, deixa outro pecado, vai colocando virtude. Meu, esse negócio de virtude para mim é um negócio muito difícil. Eu acho que se parasse no fato da gente não só não pecar, para mim já estaria bom, sabe? O fato só de você lutar para não pecar, ok. Mas Deus ele não quer só isso, ele quer nos elevar a uma condição maior, sabe? Então, tipo, não basta só você não pecar. Mas Deus ele nos eleva a uma condição, meu, vocês precisam viver em plenitude, numa liberdade plena. E aí, para atingir é, esse estado, essa estatura, essa configuração de Cristo, da vontade de Deus, eu vou tentar dar alguns passos, né, com vocês em direção a isso. E baseado em Mateus 6,6, né, quando Jesus ele vai falar, quando orares, entra no seu quarto e fecha a porta. Ora o teu pai em segredo, e o teu pai que te vê num lugar oculto te recompensará. Ou seja, existe um lugar de configuração, existe um lugar na qual a gente pode entrar e como num processo ali de forjamento, ali vai ser o lugar onde nós vamos nos moldar para sair daquele forno parecidos com Jesus. E esse lugar pode ser que a gente entenda como de uma maneira literal, o nosso quarto. Mas o quarto pode ser o nosso interior, enfim, né? É importante que a gente esteja em contato com Deus. Uma vez eu ouvi isso, acho que do Renato. O Renato falava assim, cara, quando a gente entra em contato com Deus, não é nós que contaminamos a Deus, mas é Deus que nos contagia, sabe? Então, quando a gente entra, independente do estado que a gente esteja, Deus ele é capaz de nos tirar, como aquela moça do fluxo de sangue, para nos purificar, sabe? E aí o primeiro passo é entrar nesse lugar. E quando a gente entra nesse lugar, logo de cara, nós nos deparamos com a nossa. Nós precisamos, na verdade, quando nós entramos, entender com quem nós estamos falando e quem nós somos, né? O estado em que nós estamos. Dando para vocês aqui um itinerário de oração, assim, quando vocês entrarem no quarto de vocês, tipo, deslancha nisso, sabe? Mas é necessário a gente entender que nós estamos falando com o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Pai, claro, com certeza, mas Deus que é infinitamente digno. E nós, fracos e pecadores, como a gente falava há pouco, né?
é importante a gente entender a nossa desfiguração também, o nosso descaráter, o estado em que nós estamos. Só que algo tem pego a nossa geração, e isso eu acho que é meio que geral. A gente vê muitas pessoas desanimadas pelo fato de quando o demônio ele vai tentar Eva a comer a fruta, ele fala assim, olha, não, isso que Deus falou para vocês não comer da fruta, não é bem assim, né? É que vocês se tornarão como deuses. Mas espera, a vontade de Deus era que a gente realmente fosse como Deus. Na verdade, Satanás, ele pegou a verdade e ele distorceu a verdade. Entende? Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que estão desanimando, que estão desanimadas, justamente porque está dentro da igreja, mas por não compreender a verdade, Satanás pega aquilo que Deus ele semeou no coração deles, e como naquela parábola que Jesus fala que as migalhas caiu pelo caminho, e Satanás ele vai retirando a palavra, vai retirando, e ele começa a distorcer, né? Por exemplo, nós sabemos que nós somos infinitamente, tá, vamos falar assim, não tão infinitamente, porque Deus ele veio e nos salvou, mas como foi falado, o nosso pecado ele é tão grande, mas tão grande, tão ofensivo a Deus, que realmente nós merecíamos o próprio inferno. Só que tem um porém. O nosso pecado não foi imperdoável. Nosso pecado foi perdoado. E muitas vezes, pelo nosso pecado, por maior ou menor que seja, nós nos colocamos tão para baixo, mas tão para baixo, que nós colocamos a graça de Deus que nos perdoa quando a gente confessa. Parece que nós colocamos a graça de Deus de uma maneira inferior à nossa indignidade. Parece que a gente tem como eu posso falar? Oi? É uma tendência de nos colocar para baixo tão grande assim, que a gente acaba colocando até mesmo a ação de Deus inferior a nós, sabe? A nossa indignidade. E enquanto na verdade não. Onde o pecado é grande, muito maior é a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Então, é um passo importante a gente entender a nossa desfiguração. Nosso pecado é grande? É. Mas a graça de Deus é muito maior. Então, uma das coisas na qual nós vamos ser muito tentados ainda é de que Satanás quer fazer com que a gente não entenda a graça de Deus tal como ela é. Ou seja, a gente veja a verdade de uma maneira distorcida, na qual a nossa indignidade, como se a nossa indignidade fosse maior do que a graça de Deus, quando na verdade não é. E aí, quantas vezes a gente já não pensou nisso, né? A gente já pensou nisso, de, nem compensa mais pecar, sei lá, eu caio todas as vezes na mesma coisa, sabe? Então acho que eu não tenho jeito, quantas vezes a gente já não pensou nisso, né? Isso é uma sementinha que o demônio ele vai tentando colocar no nosso meio. Santa Teresa d'Ávila fala que um fruto importante para que você compreenda se um arrependimento vem de Deus, ou o sentimento que vem pós-pecado é de Deus ou não vem de Deus, sabe aquela inquietação que vem depois que a gente peca de nos ofender? Essa inquietação não é de Deus. Então isso não é uma contrição perfeita. Isso de alguma maneira é uma tentação do demônio a nós, para que a gente se inferiorize cada vez mais e para que a gente fique ali naquela miséria. Já quando é de Deus, não, a gente sabe que Deus nos perdoa. Então nós vamos e corremos para o confessionário com o propósito de não mais pecar naquilo. A gente se propõe verdadeiramente. Eu sei que eu sou fraco, mas a graça de Deus é maior, né? Então, compreendendo a nossa fraqueza, o nosso estado, e realmente como nós somos fracos, né? Mas nós entramos num lugar em que toda a nossa ferrugem vai saindo. Todo aquele estado de ferrugem vai saindo. E como o fogo, em contato com o ferro ele se transforma naquele fogo, assim também é na presença de Deus. Nos conhecendo, em contato com Deus, nós nos conhecemos e agora nós vamos conhecendo mais profundamente quem Deus é. Eu acho que o segundo estágio, depois que a gente entra na presença de Deus e nos reconhecemos fracos, é agora compreender a dimensão de Deus. Paulo ele vai dizer assim, para que a gente compreenda a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do tamanho do amor de Deus. Só tem um jeito disso.
estando em contato com Ele, estando, né, ali nessa fornalha, e essa fornalha vai nos purificando. Vou achar algo aqui legal que eu queria compartilhar com vocês também. Vocês querem falar algo? Interessante isso que você contou, porque como é que eu vou ter intimidade com o Senhor se eu não busco Ele diariamente? Para que eu possa conhecer quem Ele é e quem eu sou, assim como você diz. É necessário que eu busque compreender isso. Para nós, cristãos, católicos, nós temos muitas ferramentas, podemos dizer isso assim, para que possamos alicerçar isso diante da nossa fé, da nossa vida. Temos a vida de oração, começa com você também. O nosso secreto com o Senhor talvez nem se baseie no entrar no quarto, mas como você disse, o nosso interior, como será que está hoje? Como será que eu tenho cultivado esse amor de Deus no meu coração, no meu meio? Eu recordo que logo no começo da parte que você comentou sobre tem de vós os mesmos sentimentos, né, de Cristo. Nossa, parece ser algo tão complexo, tão complexo. Como que eu vou amar como Cristo amou, como Cristo nos ama? Né? Claro que o Senhor ele tem a sua condição de divindade, mas nós, como filhos de Deus, nós como também somos chamados a ser discípulos, somos chamados a continuar a missão de Jesus, né? Assim como os apóstolos, né? Então, é algo que, para que seja frutificado no nosso meio, se faz muito necessário essa nossa busca diária. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente espera algo tão grandioso, mas tão grandioso, não simples. Será que hoje, eu, por exemplo, tenho parado um pouco, mesmo que seja o mais simples possível, para, por exemplo, meditar a palavra do Senhor? Hoje nós temos essa graça aqui de estar juntos amigos, meditando. Mas, às vezes, na correria do dia a dia, né? Eu falo por mim também. Quantas vezes eu deixei de fazer o estudo da palavra por conta da correria? Mas qual tem sido a minha prioridade hoje, né? Porque nós somos desse mundo, mas não fomos feitos para este mundo. Então, a partir do momento que nós temos essa compreensão, é certo que o nosso coração ele vai iniciar cada vez mais essa busca, né? No meu meio, no nosso meio. Como jovens sarados, temos ainda mais uma ajuda, podemos dizer assim, através da vivência dos 7 tesouros, né? Da vida de oração, que é as 5 padrinhas, né? E ser jovem sarados vai ser um católico, um católico autêntico, né? Um cristão autêntico, né? A vida de oração, jejum, estudo da palavra, confissão. Então, é algo assim, são inúmeras situações das quais nos ajudam, né, para caminhar na nossa fé, para corresponder ao propósito de Deus para a nossa vida, mas é necessário também a gente dê esses passos. Hoje falando propriamente da juventude, né? Qual primeiramente tem sido o meu passo para me fazer transbordar desse amor de Deus e assim transmitir a juventude? Qual tem sido a minha decisão hoje, a minha disponibilidade? Então, isso é algo assim, que traz muito como uma reflexão para cada um de nós, né? Será que hoje eu vou mudar para o melhor? Claro que nem sempre a gente vai conseguir dar o nosso 100%, mas o Senhor ele compreende o nosso coração, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas a partir do momento em que nós estamos decisivos a buscar, a caminhar e a perseverar, o Senhor certamente ele vai nos ajudar, ele vai nos sustentar, né? Dar uns meios para que a gente continue. Exatamente. E algo assim, eu estava compartilhando com o Ângelo, antes da Jatina, sobre o chamado que Deus coloca sobre a nossa vida, né? Por exemplo, para uma coordenação, seja de pastoral, seja de missão, de um ministério. A gente não espera isso, mas quando vem, a gente vê muito cuidado de Deus para conosco, o quanto que a gente aprende com isso, né? O quanto que Deus vai nos moldando para corresponder a esse propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, primeiramente, a gente tem que compreender que Deus, por si só, Ele já faz. Mas é necessário que também nós estejamos dispostos a corresponder, né? A caminhar segundo a vontade dEle. É bem isso, né? De que, tipo, beleza, Deus ele fez a parte dele aqui, mandou Jesus. Jesus veio, se encarnou, tá? Morreu para nos elevar, mas ele precisa de que a gente queira ser elevado também, né? Sim, por ele.
de servidade de Deus. Eu lembro que a primeira coisa assim, que me veio quando eu falei assim, foi isso. Eu preciso ajeitar aquele projeto, né? Então, isso me... Assim, é um chamado que não é uma convocação, mas ao mesmo tempo não, é um convite. Sim. No sentido de... É tipo esse chamado dos primeiros apóstolos aqui que a gente viu, né? Tipo, vem, eu farei de vós pescador de homens. Sim. Eu realmente não fazia ideia de que isso significava, mas eu falei, tá, qual vai ser a minha resposta? Tem alguma coisa pra dizer não, né? Livro de Deus, tipo, outros convites a gente tem que, de fato, pensar, né? E quando eu falo sobre pensar assim, no nosso dia a dia, ele é assim, sobre não fazer de forma automática as coisas. Seja a meditação automática, às vezes pode dizer isso, né? Não dá para descobrir isso. Quando a pessoa faz a medita a palavra, às vezes ela assiste a Bíblia, mas aí ela terminou, pronto, ela já vai em outra coisa, tipo, ela se dispersa. Então, quando a gente talvez faça isso, né? Eu faço comigo. Termino de fazer aquele momento ali, mas aí, quando eu saio, é como se eu já esquecesse que eu meditei aqui. E olha que a gente escreve, né? Então, assim, pensar, tipo, muitas coisas que a gente faz também ao longo do dia, que a gente pode estar fazendo, por exemplo, a meditação de texto, outras coisas concretas. É muito importante, assim. É isso como um momento mesmo necessário para estar com o Senhor ali no meio do dia mesmo. Sim. Eu digo porque muitas vezes ela está fazendo isso, de deixar para visualizar os textos à noite. E parece que assim, não, mas eu tenho que poder isso, agora eu vou comer, isso aqui, E parece que, né? Assim, todo lugar, né? Tipo assim, você não precisa 20 minutos, né? A gente gasta 20 minutos. No celular? Às vezes até sem fazer nada. Deixa pra depois. Tomar um banho, não mais de casa, não. Dá uns 20 minutos. Então, isso que a gente precisa. Não precisa nem ser mesmo uma reação de texto, mas dar uns 5 minutos assim, você para, às vezes assim, na sua cama mesmo, só. Sim. Então, assim, por exemplo, é isso, a legislação do Santo Terço ela já possibilita a gente encontrar para essas festas. A gente fala, a gente não se estressa. Mas, por exemplo, aqui, ó, a gente chegou aqui, você começou a falar, não, nem se esqueça, pelo amor de Deus. E aí eu falei, pensei assim, nossa, eu estou fazendo as coisas, estou rezando, mas eu não estava pensando nesse ponto, assim, tipo. Sim. Parece que você vai atingindo uma profundidade. Né? Acho que sim, digamos. Nossa, real. E Jesus faz é consequência de quem ele é. Sim. Nossa, isso tem me pegado muito também. É isso, assim. Então, tem repetido. Sabe o que acontece muito? Eu vejo que isso está sendo meio que uma cultura da nossa geração mesmo. Por exemplo, principalmente de nós católicos. Assim, eu vejo que é claro que a gente muitas vezes vai ser necessário gastar mais tempo servindo do que nesse tempo de oração, esse tempo que a gente vai gastar na presença de Deus e tudo mais. Mas pelo fato da gente estar tão preso nisso do servir, a gente não consegue parar e se alimentar. E aí chega uma hora que parece que a gente fica anêmico. E aí a gente continua tentando dar de comer para as pessoas. E aí de tanto fazer, também cansa. E aí de repente, desanima de tudo, sabe?
E nossa, acho que esse é o caso mais comum de se ver, né? As pessoas, tipo, tá lá pregando, tá lá servindo, tá lá. Meu, chega uma hora que você olha pra pessoa, a pessoa, ela tá, é visível, você vê a pessoa exausta, sabe? E, lembrei que eu ia falar. É, às vezes, o entrar no quarto é muito legal, porque, tipo, o quarto é o lugar onde a gente tem mais familiaridade, é um lugar onde a gente mais... Por isso que a gente consegue ser a gente mesmo, né? Ali, tipo, é que eu posso ser eu mesmo. Então, às vezes, entrar no nosso quarto, acho que acredito que também significa, meu, entra no seu quarto e só chora, sabe? Às vezes, a tua edificação em Cristo vai ser só o seu choro, e aquilo vai te fortalecer. Porque, como a Jaque falou, às vezes, tipo, você vai digerir aquilo que você precisa se transformar, aquilo que você precisa mudar na sua vida, por esse fato de você não falar nada. Mas você vai estar ali e você vai conseguir de alguma maneira digerir aquilo, tipo, seja nas suas lágrimas, seja na sua fala, na sua oração, né? Você vai conseguir ali naquele tempo, só do fato de você estar ali, você vai estar ali digerindo, não, mas eu preciso ser transformado nisso. Deus, as minhas lágrimas é porque eu não estou aguentando viver isso e eu preciso transformar isso para chegar nesse ponto, sabe? Então, Deus, eu estou chorando porque eu não estou aguentando mais isso e eu quero chegar lá, mas eu não sei como, então me ajuda, Deus, né? É muito isso. E aí vai acontecendo essa transformação. Por isso que é necessário a gente ter como prioridade esse tempo, sabe? Esse tempo de Deus, agora é o tempo com o Senhor. Uma vez eu vi um negócio e me marca muito isso, de que Deus, ele está sempre naquele mesmo horário, naquele mesmo lugar, ele nos espera todos os dias ali, sabe? É como se ele tivesse o horário marcado de Deus para estar ali naquele momento com a gente. E não é muito sobre sentir, né? Porque chega uma hora que parece que a gente ou fica muito preso nisso, e aí quando não sente, parece que tipo, Deus não está lá, enfim. Mas Deus, ele sempre está lá, e por mais que a gente não veja acontecendo aquela coisa toda, Deus, ele está lá. Eles caem quando se aproximam. Às vezes parece que você prestar atenção, seja no simples tipo, das coisas que estão acontecendo, seja no simples tipo, de fato, sei lá, tá voltando para casa a pé, e aí você viaja de tarde, você olha para o céu. Só que você vê, você já te dá uma noção do infinito. Né? Sim. Nossa, você olha à noite, você olha, você vê as estrelas, assim, que lindo, né? A natureza também, acho que é muito importante para esse contato. De alguma forma, isso, os detalhes. Onde se vê os traços de Deus, né? Tipo... Aí você fica vestido, tipo, uma farinha que te visita, né? Alguém assim, você fala assim, que isso? É a criação de Deus mesmo, né? Deus. Isso assim, traz uma pessoa. Acho que são meios da gente entrar no nosso quarto. É como se a gente pegasse... a gente pegasse o nosso quarto e fosse andando com ele pela cidade, entendeu? Por onde a gente for, a gente carregasse ele. Aí, eu vejo uma árvore que me faz lembrar de Deus. Meu, entrei no meu quarto aqui, entende? É muito isso. E aí, é muito necessário nesse tempo em que a gente gasta com ele, pedir que cada vez mais ele nos conduza a uma fome, a uma sede mais profunda, a desejar mais profundamente ele, a se interessar mais profundamente à vontade dele, para que cada vez mais a gente possa se alinhar a ele. É como uma escola mesmo, em que a gente vai entrando e a gente vai se formando. E aí quando chegar no final da escola, a gente se moldou à estatura de Cristo. A gente chegou na maturidade da fé, que é os sentimentos de Cristo. Então, imagina que todos os dias você gasta um tempo para isso. Você coloca como prioridade. Isso. A gente tem o Espírito Santo 24 horas disponíveis para nós. Não era assim com os profetas no Antigo Testamento. Fico imaginando como quando a gente chegar no céu, Moisés chegar em nós e falar assim, meu, como é ter o Espírito Santo 24 horas por dia disponível para você? Sabe, porque naquela época o Paráclito não tinha vindo ainda. E
E aí esse fato de estar lá todos os dias, a árvore ela vai crescendo, você vai criando raízes naquele lugar. E quando você vê, você já não vive mais sem aquele lugar. E quando, espero que não aconteça, mas vocês vivenciar, quando acontecer da gente vivenciar um tempo um tempo fora, você vai desejar voltar lá para dentro e ficar lá, sabe? É justamente isso que Deus ele quer fazer com a nossa geração. Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, pessoas que fazem coisas para Deus, mas que desejam, na verdade, estar com Deus. Entende? De pessoas que, Deus, eu estou aqui te servindo. Deus, eu estou aqui pregando. Deus, eu aqui tô tocando para você. Estou aqui dançando para você, mas eu quero, na verdade, Deus, é gastar tempo na sua presença. Sabe, eu acho que esse vai ser o ponto que Deus vai falar, pronto, agora você está pronto para me servir. Agora você pode me servir porque eu sei que você vai voltar para cá. Né? Então, que cada vez mais que a gente gasta tempo com o amado, o amor do amado nos cure, mas ao mesmo tempo nos fira, nos venha ferir, né? Então, ao mesmo tempo que Jesus nos cure naquelas feridas que é necessário a gente, nesse meio tempo que a gente gasta pedir Deus, sara aquilo que tem me feito cair nesse pecado. Deus, me cura dessa dificuldade, porque eu tenho dificuldade de amar fulano tal, e eu não sei como fazer isso. Deus, me ajuda nisso. Ao mesmo tempo que Deus ele vai curando, Deus ele vai te ferindo, para que você, com mais intensidade, com mais força, saiba amar aquele irmão, sabe? E por fim, a gente vai estar pronto para dar de comer para as pessoas. Se a gente souber se alimentar bem, a gente vai ter alimento para dar todos os dias para as pessoas. E aí a gente pode sair quantas vezes for, a gente vai anunciar o dia inteiro Jesus para as pessoas, como o São José Maria Escrivá vai dizer, ser santo no dia a dia. A gente vai estar pronto para dar para as pessoas de Jesus. Nós vamos ser os evangelhos ambulantes, sabe? E a gente vai transbordar. Aí o discipulado vai ter frutos. Aí quando a gente falar de Jesus para as pessoas, vai ser tão profundo, porque é isso, sabe? A gente é como um pedaço de metal, de ferro que entra na fornalha, e aí à medida em que a gente fica naquela fornalha, na presença de Deus, primeiro a escória, ali o ferrugem começa a sair, e aí a gente vai ficando incandescente. Quando vê, o ferro ele se tornou um líquido e se tornou um com aquele fogo. E aí nós vamos estar prontos para dizer, já não somos nós que vivemos, mas é o próprio Cristo que vive em nós. Os traços dele vai estar em nós. Aquele esvaziamento que a gente falava agora há pouco de Jesus, o aniquilasse, Deus, eu estou cansado, mas eu estou aqui por causa que eu te amo e eu quero salvar essas almas. Então eu vou ficar aqui, Deus. Isso vai acontecer. Deus, eu estou com fome, eu não almocei, enfim, vai acontecer diversas realidades assim, mas Deus, eu te amo, e pelo fato de eu te amar, e do Senhor ter me amado, eu quero ficar aqui, eu vou te servir. E aí, mais do que um sentimento gostoso, a gente vai verdadeiramente se sentir realizado, porque nós estamos vivendo a vocação de santidade. Então Deus, ele se revela, a nossa resposta a Deus é correr para Deus. E quando a gente corre para Deus, a gente vai estar pronto para que aonde a gente for, a gente possa levar Deus, porque nós seremos um só com Ele. Então que Deus ele faça de nós uma geração verdadeiramente apaixonada, maluca, louca, totalmente apaixonada por Ele. É isso, sabe? Que profundamente Deus ele possa inquietar as nossas almas com isso. Esse desejo de buscar Ele como um movimento de vai, mas eu volto para dar de comer, e eu vou e volto para a Tua presença, Deus, e dou de comer para as pessoas e volto para a Tua presença, Deus, e assim até o dia em que se consumirá os tempos, e aí nós vamos ser no céu um só com Ele. É isso que sejamos inquietados por esse desejo.